Hoje é 5 de julho de 2022, são 13 horas. Eu começo todo dia o meu dia, a minha manhã, eu começo toda a minha manhã estudando meia hora de piano. Devia estar estudando computação, porque a bola da vez hoje é o computador. Eu vi outro dia nos jornais, ouvi na televisão, uma disputa entre um diretor administrativo, qualquer coisa desse tipo do Google, com a presidência ou com aqueles que mandam nesse grande fazedor de memórias. Ele entendia que o computador dele conversava com ele, tinha emoções, ficava triste, precisava de carinhos e era pouco compreendido pelos faltores dessa máquina gigantesca que é o Google. Tiveram uma discussão muito séria, acabou sendo, segundo consta, liberado das suas atribuições. Não se sabe se foi posto numa casa de saúde para doentes mentais ou se foi demitido em definitivo, mas ele entendia assim que o computador dele conversava com ele. E de um certo tempo a esta data, eu, que tenho 62 anos de advocacia criminal, estou sendo posto numa disputa comigo mesmo angustiante. Saber se eu estudo piano ou se estudo computação, para entender o que nos vem acontecendo. Cheguei à conclusão de que eu posso contratar alguém para desempenhar as tarefas que são eletrônicas nas minhas conversas com juízes, desembargadores, tribunais e quejandos. Mas não posso contratar um auxiliar para desempenhar essas tarefas de aprender a tocar piano, mais ou menos. Coisa que me veio à cabeça quando começou essa pandemia. E é preciso que eu diga que eu estou melhorando bem. Então, decidi que entre a computação, para poder conversar melhor com a magistratura, inclusive, e o piano, eu prefiro tocar piano. Evidentemente, aos 86 anos, eu não posso ter Parkinson. E também não é permitido a minha memória ser afetada pelo Alzheimer, Dr. Alzheimer. Porque se eu for, esqueço as notas. Se esquecer as notas, eu não toco piano. E os meus ouvidentes, vão de perguntar por que o Paulo Sérgio está dizendo essas coisas todas. Deve estar cuidando, sim, e alguma particularidade ligada
ao exercício do direito e ao combate pela subsistência. Não, isso tem ligação, sim. Tem ligação com uma perplexidade muito grande que começa a se instalar nesse meu cérebro cansado. Por exemplo, a fisiologia do combate judiciário hoje é uma particularidade que me irrita com muita profundidade e permanência, porque a processualística hoje, que não está na lei processual penal, não, a processualística hoje posta em prática transformou o processo penal, transformou o contraditório penal, e eu estou fazendo essas observações tendentes à especialidade que eu pratico, transformou aquilo num ideograma. O juiz a dezenas de quilômetros de distância, as partes a centenas de quilômetros de distância, os réus num determinado panorama territorial, os promotores de justiça no outro, os desembargadores ou juízes num terceiro pedaço territorial, as competências diferentes. E aquilo tudo finge que é realmente o exercício da contradição presidida pela jurisdição. Não é não. Não é não, porque o processo penal dramaticamente posto como tal é aquele em que as partes se olham, se veem e até num sentido bem pragmático se cheiram, sentem o odor um do outro ou da outra, percebem quando as emoções estão programadas dentro daquele regime de coparticipação física. As partes ficam irritadas, ficam nervosas, digladiam, a expressão correta é digladiar-se. Brigam, insultam-se até se quando for necessário. E não se vê naquela ideologia, naquela fabulação. O processo penal hoje é alguma coisa fabulatória, em que trágica e dramaticamente o resultado daquela série de mentiras todo o resultado daquela série de medidas e de mentiras é muitas vezes a imposição de penas severíssimas pelo magistrado que está em casa às vezes, nem no tribunal está, ou por aqueles que encarregaram os técnicos em computação de fazerem aquilo que nós chamamos de trabalho sujo, trabalho mecânico, o trabalho que ninguém pode fazer pelo Paulo Sérgio. Quando toca o seu piano tentando aprender, ninguém pode fazer pelo Paulo Sérgio o desenvolvimento daquelas atuações que dão ao teclado um pedaço da emoção que lhe vai na alma quando precisa obter, quando precisa trazer ou levar a exculpação do seu cliente ou a imposição de uma pena menor. Não. O que nós temos hoje no processo criminal brasileiro, quiçá mundial, é uma série de fabulações em que o computador dá uma espécie de ideograma assim, que depois fica no ventre daquele instrumento, e que o juiz, para sentenciar, precisa voltar não às páginas, não,
voltar àquela série de algarismos postos no instrumento como se fosse uma alfabetização no antigo sistema hierográfico egipcíaco. O computador é frio. O registro posto na computação não tem emoção, não tem vida. É o retrato daquilo que já foi. Mesmo que nós estejamos pensando que estamos atualizando a nossa memória enquanto estamos a reverberar na tela aquilo que já aconteceu na audiência, não. Eu sou do tempo do papiro. Sou do tempo posterior, sim, aquele em que os egipcíacos maturavam aquela planta que havia na terra do Egito, trançavam aquele papiro é o nome da planta, e registravam aquilo tudo naquela linguagem posta em concreto, inteligível na tradução feita dentro do próprio cérebro. Eu realmente não tenho o mínimo interesse em entender como funciona um computador nas audiências que fingem ser reais. Uma audiência, por hipótese, em que o juiz deprecante exercita a sua competência extravagantemente perante a comarca deprecada e manda a centenas e centenas de quilômetros de distância, manda naquela instrução a se realizar dentro daquilo que é nada, porque o juiz deprecado não está ali. O juiz deprecado deixou ao seu colega deprecante, que é o imperador da audiência posta na deprecação, deixou ao colega deprecante o princípio da autoridade de império, sendo recipiendários técnicos em computação, na comarca deprecada, porque, repita-se, o juiz deprecado não está ali. Quem manda na audiência é o juiz que pediu, mas não pediu, porque está a imperar naquele que deveria ser o resolutor ou resolvedor na deprecação feita. Não, isso não é nada que possa significar, na verdade, aquilo que nós chamávamos de processo penal clássico. E me faz lembrar essa coisa toda quando eu fui examinar exatamente o que acontecia no Egito Antigo com os hieróglifos, traduzidos por Jean-François Champollion, que traduziu a Pedra da Roseta ao tempo de Napoleão Bonaparte. Então, entre o saber o que são salas na computação, aspecto curiosíssimo, o magistrado determina: Vossa Excelência deve sair da sala. E pergunta ao advogado: qual sala, meritíssimo? Da sala. A sala é o quadradinho, é o recorte posto num pedaço de visão iluminada em algum lugar do mundo. Aquilo é a sala. O réu não pode estar na sala. Qual sala?
É a sala que fica após a sala de visitas, o banheiro, o quintal. Saia da sala, réu. Vigiem para que o réu saia da sala. E o réu não sai da sala. O réu simplesmente tem que desligar o seu computador. E é proibido de ver o que está acontecendo lá dentro. O pior de tudo é que isto não volta. Isto não volta ao papiro. Curiosamente, não volta ao papiro, mas o papel tem que estar de alguma forma em algum lugar. Paralelamente à computação, um outro tipo de extravagância, porque isso não acontece só no processo penal, não. Acontece na vida negocial também. As cobranças, os boletos são remetidos ao devedor, mas o devedor é que é incumbido de materializar o boleto num pedaço de papel. Porque aquele boleto vem por um link ou coisa parecida na tela do computador e o devedor é que é obrigado a corporificar aquilo para mandar pagar. Porque se quando não o fizer, precisa ter a máquina no bolso ou a máquina no quarto de dormir, fazendo de conta que aquilo é o papiro, e não se parte para outros aspectos dessa parafernália em que se transformou essa pandemia que nós estamos atravessando, mas isto viria com ou sem pandemia. O papel, o papiro dos egipcíacos está sumindo, o pergaminho também. E nós estamos sendo postos frente a uma idealização da realidade. Aquilo que é posto dentro de uma telinha de um celular, ou dentro da tela maior de um computador. Então isso me veio à cabeça ontem, quando fui examinar este álbum sobre as esculturas egipcíacas. Aqui é uma estátua de um egípcio que parece um Toulouse-Lautrec, porque tem as pernas anãs. Quem sabe havia naquele tempo um Toulouse-Lautrec também. Genial. Mas os egípcios tinham o papiro, como eu tenho aqui este álbum lindo sobre a cultura egipcíaca, sobre as esculturas ligadas àqueles deuses do Egito Antigo. Eu tinha um professor que vinha aqui a me ensinar a entender o que são as salas, o que são aquelas expressões cabalísticas em inglês, o que são aqueles símbolos que o advogado hoje precisa conhecer para poder, inclusive, convocar numa audiência as imagens postas na telinha que ele tem no celular que está em seu bolso. E disso resulta, se cuidado não houver, um pedaço muito grande de reclusão que o réu vai sofrer se quando apertar-se o botão errado e as imagens se forem. E o juiz a dizer isto está à página 256 do processo, doutor. Que processo? Qual o processo?
Não aquele processo que está no seu computador, não. Onde está o papiro? A assinatura é aquela digital, não? Sem assinatura não há papel. Se não houver assinatura, também não há receptáculo no computador. É o prenúncio do futuro. Então, eu prefiro resolver as coisas num sentido mais simplista. Em vez de aprender a computação, eu contrato um técnico em computador. E ele há de fazer às vezes. Ele faz às vezes, sim. Há de fazê-las e me deixar às vezes prontas para que eu possa ler. Mas ele é técnico em computação, mas não consegue. Não consegue fazer isto. Eu prefiro, portanto, aprender a tocar piano. E transformar o técnico em computação, quiçá, numa outra imagem do juiz que há de julgar. Recortando pedaços de uma decisão aqui, outros pedaços lá, terceiros pedaços e uma outra porção e fazendo o produto final. Uma decisão condenatória. Só que no presídio não há imaginário. No presídio há batata podre, há absurdos correspondentes ao ataque à privacidade do preso, há mau cheiro, há participação de 20 e 30 na mesma cela. Aquilo é real. E aquilo vem através da eletrônica posta pelo magistrado numa tela de computador. De repente, o tempo é dos jovens. O tempo não é mais daqueles que já passaram e que aprenderam a estudar no papiro, herança dos egipcíacos. E papiro este deixado por aquele que inclusive decifrou a pedra da Roseta, um moço de 41 anos chamado Jean-François Champollion. Jean-François Champollion, morto com 42 anos, decifrador dos hieróglifos, e que nos legou esta coisa toda que eu estou vendo agora, essas imagens lindas, que são e eram pétreas, fáceis de serem pegas ou manipuladas, e não constitutivas de fabulações que nós estamos a repetir dia a dia neste progresso que a ciência do processo penal e do direito penal alcançou na nossa nação. Et la nave va.